Olá, eu sou o professor Adriano Gomes de Matos e sigo com vocês aqui nessa empreitada da gente buscar o conhecimento sobre tudo que envolve o processo ligado à impermeabilização. A disciplina é projeto de impermeabilização, o capítulo que a gente vai ver aqui no próximo slide ainda é o capítulo 6 de sistemas de impermeabilização, mas antes disso eu quero me colocar à disposição de vocês, meus alunos, de vocês, alunos de outras instituições, colegas que querem tirar dúvida, seguem aqui meus contatos, meu e-mail, meu telefone, estão todos aí na apresentação de slides, tá certo? Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aqui no canal do YouTube, procura pergunta, a gente vai responder na medida do possível para te atender melhor, tá bom? Então, seguimos aqui com o capítulo 6, o capítulo de sistemas de impermeabilização. Agora vai ser a parte 4, eu até cometi um erro aqui. Lá no 3 tinha parte 2, aqui no 4 tem parte 3. Mas essa aqui é a parte 4, tá? De um total de 5. Nessa parte a gente vai ver os sistemas rígidos moldados em loco. A gente já tinha visto os sistemas pré-fabricados, tá? Na parte 3. Lá na parte 1 a gente viu ali uma classificação, na parte 2 a gente viu outras questões, como por exemplo, as partes que compõem um sistema de impermeabilização, as camadas do sistema de impermeabilização. Lá a gente também viu quais são ali os principais fabricantes que nós temos aí ligados a produtos de impermeabilização. Na parte 3 a gente viu as mantas, né? A gente viu a manta de PVC, a gente viu a manta de butil, de EPDM, a gente viu a manta asfáltica, como aplicar, quais são as mais utilizadas, tá? Aqui a gente já começa a falar dos sistemas que são moldados em loco, mas nessa aula a gente vai focar nos sistemas rígidos moldados em loco, para que na próxima aula a gente fale dos sistemas flexíveis moldados em loco, ok? Então vamos aí buscar o nosso conhecimento e a gente começa falando de argamassas e cimentos poliméricos, tá? Então veja, vamos lá. Primeiro eu tenho aí uma especificação a falar a respeito das argamassas e dos sistemas poliméricos. Eles podem ser pré-dosados, que é aquele cimento modificado com polímero e argamassa polimérica, ou ele pode ser dosado em canteiro, tá? Então é argamassa modificada com polímero que eu vou misturar no canteiro com algumas resinas adequadas que vão dar o resultado que eu quero, seja a impermeabilização, seja outra característica, ok? Bom, feita essa diferenciação, a gente fala aqui dos cimentos poliméricos. Então, primeiro dizer que ele é normalizado, e ele é normalizado pela NBR 11905. Eu quero fazer essa descrição aqui, ó, são cimentos de diversos tipos, com incorporação de outros produtos químicos, que é, por exemplo, o que vai garantir a impermeabilização, a estanqueidade, né? Como polímeros, resinas acrílicas, e que proporcionam essa impermeabilidade, né? Normalmente não tem estruturante, e a aplicação normalmente do sistema polimérico, ó, de 2 a 4 demãos, do cimento polimérico, de 2 a 4 demãos, com trincha ou vassoura de pelo, sobre um substrato ligeiramente umedecido. Você vai umedecer esse substrato com água, no intervalo mínimo de 4 horas entre as demãos, tá? Você tem aqui um consumo, geralmente para pressão positiva de 3 a 4 kg por metro quadrado, para pressão negativa, que você já sabe o que é 4 kg por metro quadrado, tá? Você tem aqui o uso, e aí eu queria deixar claro aqui, para o uso, solicitações de água de percolação e condensação, tá? Então eu tenho 4 tipos de solicitação, a gente já viu isso, umidade ascendente, né? A percolação, a pressão positiva, unilateral, pressão bilateral, tá? E solicitações de água sob pressão. Então vejam que o cimento polimérico para água de percolação e condensação, isso aqui é a área fria, banheiro, por exemplo, área de serviço, cozinha, varanda, áreas internas de uma casa, áreas internas de um apartamento, podem ser feitos ali com cimento polimérico, tá? Também paredes expostas, proteção do concreto, exposto à agressividade do meio ambiente e tudo. Subsolos para pressão, né? Subsolos sujeitos à infiltração de água de lençol freático ou umidade de solo, umidade ascendentes. Então reservatórios elevados, como também reservatórios enterrados, você pode utilizar isso daí, o cimento polimérico. Então vejam que eu tenho um baldrame que é impermeabilizado com cimento polimérico, tá? Então fundações também podem ser feitas. Aqui você tem fundações também, né, profundas, cortinas, onde é feito a aplicação do cimento polimérico, tá?
Aqui você tem também a aplicação do sistema no baldrame, como é que é feito, ó, feito com a vassoura, tá? Ele passa o cimento polimérico e isso vai garantir essa impermeabilização. Então, nesse primeiro momento aqui, não tem comentário, nesse primeiro momento você tem um cimento regularizado, né? Você tem uma camada aí de reboco, onde você não tem essa impermeabilização. Você faz a impermeabilização por cima com uma camada de pintura de cimento polimérico, tá? Deixa eu ver se aqui é vídeo, não. Passando para frente. Argamassa polimérica, tá? Mesma coisa, NBR 11905, só que veja, produto industrializado, já é diferente do cimento polimérico, composto por cimento, quartos, agregados minerais, polímeros, acrílicos e aditivos, etc. E você tem também uma quantidade muito grande disso daí no mercado, tá? A aplicação em 1 a 2 camadas, mas vamos ver aqui sobre imprimação de uma demão de cimento polimérico ou calda de cimento polímero, com intervalo mínimo de 4 horas entre as demãos, tá? Ainda sobre a argamassa polimérica, a utilização também em áreas frias como banheiro, cozinha, área de serviço, subsolos, é muito parecido com o cimento polimérico, são materiais muito semelhantes, tá? Aqui eu tenho o exemplo de aplicação, né, por cima você tem a argamassa toda feita bonitinha, você tem o reboco, por cima ele aplica a camada impermeabilizante de argamassa polimérica. Veja que a argamassa, como ela é produzida, ela é fina, ela é quase uma calda, né? Então ela vem ali com uma fina camada que é feita, aplicada dessa forma. Aqui você tem a produção da argamassa polimérica, aqui a adição do polímero, como você está vendo, né? Junto no traço da argamassa. O detalhe que você faz aqui para o ralo, para o caimento do ralo, tá? Então você tem esses detalhes aí. A argamassa polimérica também é utilizada para impermeabilização do baldrame também. Ó, não é o melhor sistema para baldrame. Aí por quê? Eu vou comentar aqui, ó. A umidade ascendente não passa, ele impermeabiliza, mas os vapores sobem, tá? Então, a argamassa polimérica em si, sozinha, para o baldrame não é o mais indicado. Como resolver isso? Pode-se combinar a argamassa polimérica com a emulsão asfáltica. Pessoal, a emulsão asfáltica ela é uma barreira de vapores, então ela funciona dessa forma. Não esqueça disso, a emulsão asfáltica é uma barreira de vapores. Então, sempre que você quer proteger, fazer um sistema de impermeabilização que proteja contra vapores, você deve acrescentar no seu sistema de impermeabilização a emulsão asfáltica. Então, tá aqui, ó, pode-se aplicar 3 demãos de argamassa polimérica, em seguida 3 demãos de emulsão asfáltica, pelo fato de ela ser ali uma barreira de vapor, tá? Então pode-se usar argamassa polimérica como baldrame, mas com essa observação: sobem os vapores oriundos do solo. Professor, quem são ali os principais produtos que nós temos? Vamos lá. Da Viapol nós temos o Viaplus 1000. Viaplus 1000. Existem variedades também, é uma linha de produtos, entende? Então você tem uma linha de argamassas poliméricas vinda de cada fabricante, tá? Eu tenho da Denver, o Denvertec 100, tá? Eu tenho da Weber, da Quartzolite, o Tec Plus Top. Eu tenho da Sika, o Sika Top 100, esse produto é muito conhecido. Tem também o Sika Top 107, se você for procurar ali no catálogo, na ficha do fabricante, vai entender as pequenas diferenças que tem na aplicação. Mas veja que já nas fotos ele coloca aqui, ó, foto aplicada por vassoura, foto aplicada por vassoura, foto aplicada por vassoura, foto aplicada por vassoura. Ele já deixa claro como é a aplicação disso, deixando claro que se trata de uma argamassa polimérica. Veja que também nas fotos ele indica a área, ou áreas frias, são mais interessantes para áreas frias, como banheiros, cozinhas, áreas de serviço. O Vedatop, que é o da Vedacity, mesma coisa, ó, aplicado por vassoura, evita infiltração de água. Vejam que aqui ele está, nessa foto ele está colocando sem reboco, sem qualquer argamassa preparatória, sem uma camada de regularização, ele está aplicando direto no tijolo da alvenaria, a alvenaria sem preparo para impermeabilizar externamente, tá? Então esses aí são alguns dos principais produtos que nós temos, dos principais fabricantes da argamassa polimérica, tá? Bom,
E aí em seguida eu tenho aqui uma coisa antigona, que é a argamassa impermeável com hidrófugo. Eu vou ler só isso daqui para vocês perceberem o seguinte, ó. Aplicação em 2 a 3 camadas, está aqui o consumo, 2 litros por saco de cimento, intercaladas ou não com chapisco sem aditivo, aguardando um intervalo mínimo de pega entre as camadas. Então, é o novo. Aqui no Ceará a gente fala muito isso. É o novo. Das antigas, pioneiro. Aí eu quero colocar o seguinte. Veracity, tá? Aditivos. O hidrófugo, ele é um aditivo que ele é à base de estearato, que é o agente hidrófugo, e silicatos mais cloretos que formam géis de tamponamento. Então ele vai cristalizar, ele vai tamponar pela ação de gel, tá? Por que eu coloquei o novo? Porque isso aqui é antigo, né? Isso aqui é das antigas. Qualquer pedreiro antigo, você vai procurar para fazer uma impermeabilização, ele vai dizer usa Veracity, tá? Mas realmente não é mais usado, tem uma limitação. Eu estou colocando aqui alguns dos produtos que eu tenho o Sica 1, o próprio nome Sica 1, né, já deixa claro que é um produto mais antigo. Na Viapol eu tenho um produto chamado Contra a Umidade, que é também essa argamassa impermeável com hidrófugo. Eu tenho também da Master, o Master Chile P302, tá? São alguns das principais marcas comerciais. Então, Sica 1 eu quis ampliar aqui a foto, você está vendo, ó, aditivo impermeabilizante para reboco, argamassa e concreto não amado. Ele está dizendo aqui, alicerces, fundações, contrapisos e tudo, tá? Bom, e aqui alguns comentários, né? Um chapisco de cimento e areia, traço 1 para 2 ou 1 para 3 sem o aditivo. Então, primeiro é o chapisco sem o aditivo, tá? Depois, olha aqui, ó, uma chapada de argamassa com o aditivo impermeabilizante, hidrófugo, que é o aditivo que eu mostrei para vocês aqui das marcas, Sica, Veracity e tal, de 1 a 1,5 centímetros. Então você já tem uma camada, tem que esperar essa camada secar da pega de chapisco, sem o impermeabilizante. Depois você dá uma chapada, aplica o impermeabilizante, tá? Depois você repete outra camada de chapisco no mesmo traço da primeira. Depois você repete outra camada de impermeabilizante. Eis o motivo pelo qual isso aqui não é usado mais. Isso aqui dá muito trabalho, isso aqui gasta muito tempo, você tem muita hora de trabalho, então você tem um gasto maior com mão de obra por conta disso. Isso aqui dá muito trabalho, não é prático, por essa razão a argamassa com hidrófugo ela foi caindo em desuso no Brasil, tá? Então, qualquer pedreiro das antigas, eu fui buscar alguma foto na internet que tentasse retratar um pedreiro mais antigão, ele está com o pensamento, tá, taca Veracity aí que resolve, né? Taca Veracity aí que resolve. Não é assim. E por que eu coloquei aqui essa raiz? Porque esse é um pensamento que está ainda muito enraizado na cultura brasileira, tá? Taca Veracity que resolve. Mas, de longe, esse material aqui não é o melhor material, tem ainda, é um impermeabilizante de qualquer forma, mas a sua aplicação realmente é o que dá mais trabalho, tá? Então, por essa razão, a argamassa com hidrófugo foi sendo deixada um pouco mais de lado. Bom, e aí eu tenho um outro material que é a resina de epóxi. Então eu queria começar dizendo o seguinte, olha o que é que está escrito aqui, ó, é um material bicomponente. Então é uma resina que vai ser obtida, que você vai comprar o produto, onde você vai ter uma embalagem de um produto A, uma embalagem de um produto B, e a mistura desses dois produtos é que vai garantir a impermeabilização, tá? Então é a base de resina epóxi, alcatrão de hulha e assim por diante. E olha aqui, ó, resistência química impermeável a água e vapores. Então, nesse aspecto aí, a resina epóxi realmente é muito bom. Quando eu quero impermeabilizar, proteger contra o lençol freático, porque não sobe só lá do solo a água, sobem também os vapores. Então, para estacionamentos, você vai ter ali uma aplicação, para subsolos também você vai ter uma aplicação, tá? Então, não tem estruturante e tal. Aplicação após estucamento do substrato e imprimação com o próprio material. Então você tem uma primeira demão com o próprio material diluído em solvente, só observação. Quando você dilui em água é emulsão, lembra da emulsão asfáltica? É asfalto com água. Quando você dilui em solvente é solução asfáltica, né? Então é solvente com água. Nesse caso eu diluo
a minha resina em solvente, então eu vou ter aí uma solução de resina epóxi, né, para a primeira demanda, tá? Bom, eu tenho aqui a utilização, áreas frias, pequenas floreiras, mas olha só, subsolos, sujeitos à infiltração de água com lençol freático, umidade de solo, ETE, ETA. Quando eu coloco aqui ETE, ETA e tanques de produtos químicos agressivos, é porque esse material realmente é um dos líderes, é um dos melhores, a resina epóxi, no que diz respeito à agressividade química. Então, sempre que você parte aí para uma indústria química, você tem que lançar a mão um pouquinho da nossa manta asfáltica, tá? Com imprimação de emulsão asfáltica, e você tem que partir para um outro material mais resistente, o poliuretano, talvez, dependendo da situação, uma resina de epóxi também, tá? Então, ETA, ETE é muito usada a resina de epóxi. Bom, eu tenho aqui algumas ilustrações, vejam que a resina de epóxi ela dá esse acabamento aparentemente brilhoso, que é a característica dela, que é o que confere aí a impermeabilidade. Então aqui é um tanque de produto químico que é feito para uma indústria, para armazenamento de produto químico de uma indústria. Eu não posso permitir que esse produto passe para dentro do concreto, e nem que derrame, né? Então eu tenho que garantir aí a contenção via impermeabilização do produto dentro do tanque, tá? Vejam que aqui eu tenho um tanque por onde vai passar também um canal, por onde vai passar um produto químico de indústria. Isso aqui é uma indústria, tá? Aqui eu tenho uma medição indireta de vazão desse produto. Aqui eu tenho a utilização em estação de tratamento de água ou de esgoto, tá? Também é utilizado a resina epóxi para isso, ok? Aqui eu tenho isso daqui, pessoal, deixa eu tentar me lembrar o que é isso aqui, acho que eu não tenho comentário aqui não. Isso daqui é a parte de baixo de uma laje de um equipamento de estação de tratamento, tá? Só não me lembro se de água ou de esgoto, mas ele está sendo impermeabilizado aqui com resina epóxi. Veja na observação que é um equipamento que precisa de mão de obra qualificada, é um equipamento que precisa de proteção individual, porque na hora que você tem a mistura dos dois componentes, você tem pouco tempo para aplicar e você tem uma certa toxicidade à respiração, tá? Aplicado aqui também a resina epóxi para RAD, que é normalizado pela NBR 14050, que é revestimento de alto desempenho. Por quê? Porque você tem uma carga de veículos. Então, estacionamentos de shopping centers, às vezes os carros entram com os pneus molhados, você vai ter, em dias de chuva, um acúmulo de água aqui dentro. Você não pode permitir que essa água passe para a laje, né? Às vezes você tem também ali um lençol freático querendo aflorar, então a resina epóxi ela evita isso daí, então ela vai ter realmente uma boa usabilidade. Você vê que em locais onde a asepsia, onde a higiene é fator primordial, a resina epóxi ela realmente tem que ser a sua primeira opção. Então, quando você vai impermeabilizar indústrias, onde você precisa ter uma higiene, uma asepsia muito grande, a resina epóxi tem que ser a sua primeira opção, tá? Então vejam que a asepsia passa a ser um fator importante. Usar uma resina epóxi, sem dúvida alguma, é a melhor, tá? Quando você precisa ter esse fator. Bom, e aí eu tenho aqui a tal da cristalização. Cristalização para pressão positiva, quero que vocês atentem a isso daqui. É normalizada pela NBR 11905, tá? Eu queria ir direto para a aplicação. 2 a 4 demãos com trincha, sobre substrato saturado com água. Grava isso daqui, eu vou já mostrar um vídeo falando disso daqui, tá? Saturado com água, aguardando intervalo mínimo de 4 horas entre demãos cruzadas, tá? A importância da demão cruzada eu também vou mostrar um vídeo que vai falar sobre isso daqui. Utilização: áreas frias, pequenas floreiras, só que sem possibilidade de fissuração, porque a gente está falando de sistema rígido, lembra disso? A gente está falando aqui de sistema rígido, tá? Sujeitos à umidade de solo e tudo, tá? Subsolos, reservatórios enterrados, ok? Bom, eu tenho 2 vídeos aqui que são bem interessantes, tá? Aqui é MC Balchemy, vai responder a respeito desse sistema.
Olá pessoal, eu sou o Lucas Lisboa, gerente de produto da MC, e esse é mais um vídeo do quadro MC Responde. A pergunta de hoje que a gente recebeu pelo Instagram é a seguinte: na hora de impermeabilizar, é necessário fazer as demãos cruzadas? As demãos cruzadas, elas são sim recomendadas para os materiais cimentícios, para as argamassas poliméricas de impermeabilização. Esses materiais, como eles são aplicados com uma trincha, uma brocha, né, as demãos cruzadas ajudam a gente a ter uma melhor cobertura entre as demãos, um melhor fechamento dos vazios, né? Além disso, elas também ajudam a gente a ter uma referência, né, entre as demãos, né, até onde a gente já aplicou determinada demão, justamente por deixar essa marcação das trinchas, né, bem explícita ali durante a impermeabilização. E por fim, né, quando a gente utiliza as telas de reforço entre as camadas de impermeabilizante nos ralos, né, e nos cantos, nas regiões que necessitam de reforço, as demãos cruzadas também ajudam a gente a cobrir melhor a tela de poliéster e deixar ela melhor incorporada entre as camadas do sistema impermeável. Para os materiais acrílicos, né, para as membranas de poliuretano, que são materiais sem cimento, né, as demãos cruzadas elas já não são necessárias, porque a gente vai aplicar esses materiais em forma de pintura, né, essa diferença, né, de sentido da demão já não vai fazer tanta diferença na qualidade do sistema. Se tiver mais alguma dúvida, manda pra gente na rede social e você pode aparecer por aqui. É isso. Até mais. E aí, em seguida eu coloco aqui um outro vídeo, onde nesse outro vídeo eu vejo a aplicação da demanda cruzada. É um vídeo bem rápido também. Da demanda cruzada. Ó, galera, guerreiros, na hora de colocar mais, se esvedar aqui no rolo, mergulha ele bem, para carregar bem. Tio Oliveira, por que tem que carregar bem o rolo? Ele rende mais o serviço e fica bem fechado os poros da laje. Você não pode ficar buraco assim, não. E outro ponto importante da demão cruzada é justamente, pode ficar derramando naquela. Essa parte assim, ó, você não fechou bem. Passou numa direção, não fechou. Ele teve que passar na direção cruzada para fechar. Então essa é a importância da demão cruzada. Tá? É isso. É isso. Vamos passar à frente, onde a gente tem aqui mais um, ainda falando da cristalização. No caso aqui a cristalização negativa, tá? Que vem de fora, que vem do lençol freático para dentro. O que é que ocorre aqui? Quando você começa a ter as fissuras, quando você começa a ter esses danos no seu concreto, na sua estrutura, você tem a passagem de água por dentro dessa fissura até que ela aflora. Isso ocorre muito, ela aflora no concreto do lado de dentro. Então isso ocorre em estacionamento de subsolo. Mas eu tenho uma foto aqui que vai mostrar a água aflorando justamente por esse mecanismo. Então, para isso, sem dúvida alguma, a correção aqui é feita através da cristalização, que vai ser a penetração do agente cristalizante nesses poros, e ele vai produzir um gel, que depois esse gel vira cristais e que impede realmente a passagem da água por essas formações. Tá? Então vejam que eu tenho aqui uma foto onde eu tenho veja que você tem rachaduras aqui, você tem o afloramento da água vinda do lençol freático para esse subsolo. Isso aqui não é carro que entrou molhado, isso aqui não é vazamento de água que está vindo de cima, não. Então, para isso, realmente não tem dúvida que você tem que trabalhar aqui com a cristalização, tá? Então, a cristalização ela vai funcionar realmente dessa forma. Você tem um gel que você aplica, né? Você tem um material que você aplica na superfície, mas que esse material ele penetra. Então, é por penetração que a cristalização vai acontecer, até que ele cristaliza toda a água dentro dessas microfissuras. Tá? Eu tenho aqui um exemplo interessante também, que é a história do tamponamento de jorros de infiltração. Lógico que eu coloquei essa foto aqui para ilustrar uma situação maior, mais até absurda, que é tampar uma tubulação aí de 800 milímetros de diâmetro, de 1 metro de diâmetro, tá? Mas para finalidades onde você tem água jorrando, você pode fazer o tamponamento com material, com essa técnica que está sendo feita aqui, tá? Você já deve ter visto vídeos na internet dessa forma. A gente vai mostrar aqui
o tamponamento. Existem situações reais onde você tem a água jorrando com muita pressão, tubulações pressurizadas, por exemplo, onde você tem um vazamento, 40 metros de coluna d'água, 30 metros de coluna d'água, e você realmente tem que fazer a correção dessa forma, fazendo o tamponamento através do processo de cristalização. Tá? Então vejam que, primeiro, faz o tamponamento, o cimento tem que ser feito um cimento de pega ultra rápida. Nesse momento você ainda não está utilizando o cristalizante, você utiliza um cimento que realmente vai pegar muito rápido. Na hora que você faz o tamponamento, nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho, a água que está sob pressão, ela vai querer se redistribuir e sair pela parte que está ao redor daquele lugar. Por isso que é necessário que quando você vai aplicar o cristalizante, você tem que passar o cristalizante em toda a região vizinha, em toda a região periférica do vazamento, do furo, não é só no furo. Então você tem esses cuidados que você tem que ter aí com a questão do tamponamento. Isso aqui é um produto, pessoal, que vende nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse produto ele é importado, trazido pela Viapol, mais uma vez a Viapol, onde você tem aqui você vem numa caixinha, né? Isso aqui é mais ali para aquela filosofia do faça você mesmo, para quem está trabalhando em casa, então ele vem em pequenas quantidades. Logicamente que para a indústria da construção civil você compra isso aqui em quantidades maiores, tá? Mas o princípio é o mesmo. Você tem um produto no Brasil que é chamado Pó 1, né? Pó mesmo, Pó 1, Pó 2, e você tem aqui o material que vai dar é um silicato isso daqui, é um silicato que vai fazer a selagem, tá? Me perdoe. Então você tem um primeiro material, que é o chamado Pó 1, que ele é o cimento de pega rápida. Esse material não é o cristalizante, ele é só um cimento que vai tampar o buraco ali, mas você não está ali ainda impermeabilizando. Depois disso você aplica o cristalizante, né? Com aquele processo umedecido em água, tá? Aplica o cristalizante, aplica mais um pouquinho de cimentos, nós vamos ver um vídeo sobre isso, e por fim você aplica uma solução do silicato para garantir a impermeabilização. Tem um vídeo que nós vamos mostrar, e esse vídeo ilustra bem direitinho como é que é o processo aqui. Olha, tirando aí os três materiais. Usa luva, né? Tá aí o jorro d'água, ele vai fazer o tamponamento. Esse material tem que ser feito, tem que ser uma solução com água. Como já tem muita água ali, ele só umedece o material, tampa e faz pressão. A pega realmente é muito rápida, tá? É feita com pressão. Depois que ele garantiu ali o local, ele espalha um pouquinho, tá? Aí, ó, isso é um cimento de pega ultra rápida. Ele dá uma espalhada na região, a água vai querer jorrar, vai querer sair ao redor. Umedece com a água, tá? Para vir o cristalizante, aí entra o saco do cristalizante numa solução com a água do cristalizante, tá? Homogeneiza e vai aplicar o cristalizante com a vassoura. Aplica o cristalizante, tá? Depois que aplicar o cristalizante, secar outra demão, vocês vão ver que ele vai aplicar novamente ao redor o cimento de pega ultra rápida, novamente, vai espalhar esse cimento novamente, é uma segunda demão. Depois dessa segunda demão, uma segunda demão do cristalizante. Veja que ele espalha muito, ele aumenta a área de abrangência e, por fim, a solução, o silicato, que é o que vai fazer a selagem, tá? Então, quando você tem impermeabilização de subsolos, quando você tem um subsolo que está exposto à pressão negativa de lençol freático, você tem essa realmente é a técnica mais utilizada para você garantir a impermeabilização daquele local, ok? Então, passando um pouco para frente, eu posso aplicar a técnica da cristalização. Você pode ver aqui em fundações, é inevitável você ter jorros de água aqui, porque você tem em épocas de chuva o lençol freático alto aqui elevado. Então essa é a maneira, essa é a técnica, a principal técnica adotada no Brasil para você fazer esse tamponamento, tá? Então fundações, se utiliza
muito disso daí. Vejam que aqui você tem um jorro, né? Do outro lado você tem um terreno natural, então está descendo muita argila também, né? Vejam que aqui nas emendas você tem também jorro de água com argila. Em todos esses casos, a técnica é a cristalização, tá? Não é outro material que se deve usar, ok? E aí eu tenho alguns produtos que são utilizados, já não são todas as grandes fabricantes, as grandes empresas que trabalham com esse material. Você tem na Penetron um material chamado Penetron, tá? Ele é um material cristalizante. Você tem na MC Bauchemie um material chamado Chypex. Esse material, ele tem aqui um produto concentrado, tá? E tem um modificado, mas aí você tem que ler o fabricante para entender a diferença. Você tem, ainda na Viapol, um material chamado Vandex Super, que também todos esses materiais são os cristalizantes que se usam para pressão negativa. Então, cristalização é muito associado à pressão negativa, pressão que vem lá do outro lado, tá? Então, vejam que eu tenho aí ainda sobre a cristalização o Chypex, aí tem aqui, ó, a aplicação por pintura e a aplicação por adição, ou seja, aqui eu faço a pintura, tá? Você está vendo aqui a pintura sendo feita, aqui eu adiciono o material e faço do jeito que eu tinha falado aqui. Eu posso adicionar esse material na argamassa, então tem dois tipos de aplicação, tá? Ok? Então com isso a gente encerra mais uma aula. Devo a vocês agora, ainda sobre o capítulo 6, uma última parte, que é a parte 5, onde nós vamos falar dos materiais flexíveis produzidos em loco, ok? Executados em loco. Até o próximo vídeo, um forte abraço, Sava bom.